Olá, estamos ao vivo no Instagram. Olá. Arrumar o batom que borrou. Paulo chegando. Oi, Gabi. Vamos. Ajude, porque ele tá boicotando as minhas lives. Olá! Olá, tudo certo? Como estamos? Tudo bem. E você? Estamos ao vivo, tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Depois, Pessoal, Flávia, Tati, tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Tudo 100%. Então tá bom. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Vamos, deixa o pessoal chegar. Eu estava atendendo agora também. Acabei de atender a última do dia. Ai, que bom. E aí, Sempre seguimos. corrido, né? Nossa, muito corrido. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sinal que a gente está trabalhando muito. Exato, ajudando muita gente, né? Na medida do possível, ajudando muita gente. O máximo. Pelo menos. O máximo que dá. Mas esse tema é muito bom, né? Muito. Esse tema é muito bom. Acho que toda sessão alguém me pergunta algo desse tipo. É comum já, Sim. né? Sim. Os microfones estão cortando um pouco? Normal, é porque às vezes a gente fala e o outro não terminou de falar, aí dá uma falhazinha. O cabelo tá bonito. Obrigado. Cabelo. Tô angustiado já, precisando cortar. Tá na hora. Tá falando que tá sem áudio? Vamos lá. Pera aí, vou falar sozinho primeiro. Vocês estão me ouvindo bem? O meu áudio tá legal. Falem assim, o áudio do Paulo tá legal. O áudio do Paulo legal. Aí, se o meu tiver legal, a gente testa da Ana. Beleza? Deem um feedback aí, por favor, quem puder. O meu áudio tá legal? Estão me ouvindo bem? Aí, é o da Flá que tá falhando. Vê aí, Flá. Meu celular não tá legal. Não, acho que agora tá ok. Tá cortando ainda? Aqui pra mim tá beleza. O meu tá cortando, gente? Ué. Eu faço. Estranho, hein? Estranho. Aqui pra mim na transmissão tá beleza. Por em outro. Se eu segurar, melhora? Qualquer coisa eu fico segurando. Parece que melhorou, hein? Parece que melhorou. Às vezes o tripé dá uma prejudicada aqui. Qual o tema hoje? O tema é o servir, como servir respeitando os limites do marido, os limites que o outro impõe. Esse é o tema. É claro que tem muita coisa que permeia esse tema, tem muita coisa que faz parte, mas antes de entrar mesmo no tema, eu queria ressaltar uma coisa que é de extrema importância. Eu recebo muito, eu acho que a Ana também, perguntas do tipo: eu não tenho contato nenhum com ele, tá difícil, a gente não conversa, ele impôs o tal do contato zero. E o que eu faço? Gente, é o seguinte, você serve no espaço em que é possível servir. Você tem que sempre pensar, gente, o que está na minha mão? O que é possível que eu faça? Qual é o espaço que eu tenho? Paulo, eu não tenho espaço para servir porque ele fechou as portas de comunicação. Não tenho nada. O que você vai fazer? Eu vou servir em oração e vou cuidar daquilo que é a minha parte. Então isso é só para estabelecer um chão comum para a gente não chegar mais para frente e falar: mas eu não tenho como. Bom, sirva como você pode servir. E o primeiro e mais importante servir é em oração. Não é, Fábio? Com certeza. Você vê, já perguntaram aqui, né? E se o marido tá fora, como eu sirvo? Né? E as pessoas perguntam muito: tô bloqueada, como é que eu sirvo? Além do horário, que o horário é tudo, né? E eu acho que as pessoas têm dificuldade quando a gente fala, reza, né? Ora, é só isso que você tem para fazer agora, é o melhor que você pode fazer.
às vezes é até, vou dizer assim, triste para a gente, não é triste, mas, né, para a gente, terapeuta, falar para a pessoa, a única coisa que você pode fazer agora é rezar, é orar. E a pessoa fica meio com uma cara assim de sério, que é só isso. Só que esse só isso é tudo, né? Esse só isso é tudo. Quando você entende, exatamente, o Espírito Santo não pode ser bloqueado, né? Não tem como bloquear. E outra coisa que eu acho, que eu vejo bastante, é um desespero de servir. Bom, nossa, falou tudo. Eu tenho a impressão de que às vezes a mulher pensa assim: bom, já que eu tenho que servir, já que eu tenho que validar, logo, quanto mais eu fizer, em quantidade e às vezes em intensidade, quanto mais eu servir, quanto mais eu validar, mais rápido meu casamento vai ser restaurado. E aí é a mesma coisa do seguinte, gente. Vocês já ouviram um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? O servir e o validar, eles são preciosos. Mas se você faz em excesso e abusa disso, você vai repelir o outro ao invés de atrair. Sim. Repelir, porque é muito inconveniente. Chega num ponto que você fica inconveniente. A gente não pode chegar no ponto da inconveniência. Uhum. Exatamente. E do desrespeito, né? Acho que isso, toda vez que eu me pego com essa questão com as pacientes, eu falo, você já assistiu minha live com o Paulo, né? A outra live que a gente fez. Porque você falou muito certo sobre isso, né? Você que esteve fora de casa, você falou sobre essa questão que o homem precisa ser respeitado, né? O homem quer ser respeitado. E nada melhor do que um homem contando isso pra gente. Porque apesar da gente saber e partir do princípio que todo mundo precisa ser respeitado, é bom quando a gente tem essa certificação do homem falando isso, né? Olha que coisa. Quando eu estava fora de casa, a minha esposa, ela nunca foi no apartamento que eu aluguei quando eu estava fora. Ela nunca foi lá sem avisar. Ela nunca cruzou esse limite. Vários limites, ela, pelo bom senso, ela entendeu que ainda que ela quisesse, e muitas vezes ainda que ela sentisse abertura, ela nunca sentiu a necessidade de ir e romper isso por respeito. Sim. E essa atitude dela, ela não precisou falar, ela não precisou reforçar. Eu percebi esse respeito. E quando o homem se sente respeitado, ele se sente profundamente amado. Veja, a mulher, ela vai expressar o amor, o afeto, com palavras, com gestos, com romance. A mulher tem essa questão do romance. E às vezes, como ela valoriza receber muito isso, ter muito isso, às vezes o nosso primeiro impulso é: se eu amo ter isso, eu quero entregar isso, porque assim, se eu gosto, ele gosta também, lógico. Então isso é uma coisa a nível de inconsciente, tá? Então a primeira reação é a mulher entregar esse amor. Eu te amo, estou com saudade. Quanto, na verdade, a maneira que o homem se sente amado é quando ele se sente respeitado por você. Que o espaço dele é respeitado, que as coisas que ele fala são ouvidas, porque muitas vezes o diálogo se perdeu nesse processo. Sim, inexistente, né? Exato. Então é por aí. Muito bom. E tem, né, você que trouxe sempre essa visão do homem que está fora, o que você acha que é, né? Você falou que o respeito mostra o amor, né? Uhum. O que a sua esposa fez que te fez... vou falar que ponto que eu quero chegar. Tá. Né? Que não é o que a pessoa faz que te comove, vamos dizer assim, né? É a constância e esse mostrar a mudança. Tô errada nessa visão? Você tá Tem alguma coisa certa. assim que ela fez que, nossa, esse serviço foi o que me fez voltar para casa. Não é assim, né? Eu vou te contar uma coisa que, assim, vai parecer uma loucura para muita gente. Mas, bom, fato real que aconteceu no meu processo. Teve uma situação que ela estava servindo, ela estava validando. E, gente, tudo isso quando eu falo ela estava servindo e validando, não é que ela estava o tempo todo meio, isso é lindo, maravilhoso. Não é isso. Sim. Sempre que tinha um espaço, sempre que tinha um contexto, existia a validação e existia o servir ou a disposição em servir muito clara, muito estabelecida. E gente, eu confesso, eu
fui um cara, desculpa, por favor, mas eu fui um cara extremamente filho da puta. Eu fui péssimo quando eu tava fora. Eu fui maldoso, eu fui egoísta, mas num nível de não pensar nela, de não pensar nos filhos. Então eu tive atitudes horrorosas que, se eu falasse aqui, se eu falar, eu começo a chorar, assim, de tanto me sentir mal. Mas o ponto é, ela estava nesse movimento de servir e validar, e houve uma situação em que eu dei uma crise de egoísmo lá e fiz, enfim, um showzinho, né? Um show da Xuxa, dei um show da Xuxa, uma birra, parecendo uma adolescente. E quando eu fiz isso, e aí ela se afastou momentaneamente, ela estava no meu flat, aí ela foi embora para casa, aí o clima deu uma esfriada depois, e a primeira coisa que eu pensei é, bom, se ela estava sendo gentil, porque na minha cabeça eu não sabia, não entendi o movimento. Então eu pensei, se ela está sendo gentil, depois dessa situação, acabou. Ela agora vai ficar puta da vida comigo, nervosa. Ela vai querer, de fato, homologar divórcio e tudo mais. O que mais me pegou foi que depois que tudo isso aconteceu, quando eu fui falar com ela de novo, ela falou comigo com uma doçura que acabou comigo. Me constrangeu num nível, porque eu tava cheio de mágoa. Eu tava pensando, agora acabou, agora ferrou. Não tem jeito. Quando ela falou comigo e a gente se falou no telefone, ela me atendeu de uma maneira doce. E ela continuou validando e servindo, eu fiquei extremamente, assim, estupefato. Eu não tinha reação. Flávia, eu não tinha reação. Eu tinha feito um absurdo, dado um show horroroso na frente das minhas filhas. Uma situação completamente ultrajante. E no outro dia ela doce. Essa atitude dela foi uma das coisas que mais somou para mim. Eu falo para todo mundo que não tem esse negócio de chavinha que vira, isso não existe. Mas tem pontos que são fundamentais para a gente ir criando a percepção. E esse, para mim, foi fundamental. Porque eu oscilei profundamente. Eu fui no vale. E ela não se deixou levar, pelo menos diante de mim. Eu sei que ela sofreu muito, ela contou para mim depois que ficou muito mal, mas para mim ela não transpareceu. Quando ela se sentiu mal, ela foi atrás da terapeuta dela, ela foi atrás de uma direção espiritual, aí ela desabafou, porque é para isso que a gente serve também, né? Para orientar, para segurar a onda, para segurar na mão e falar, calma, não vai estar tudo bem. Mas diante de mim foi doçura, serviço que foi extremamente constrangedor. Meu Deus, mas esse quebrar da expectativa, né? Não, ela é o que a gente chama da quebra de objeção. Porque a minha percepção da minha esposa ela é mandona, ela é chata e ela é orgulhosa. Então, depois disso aqui, acabou, eu conheço ela. De repente, eu percebi que eu não conhecia. Não conhecia e essa versão, mais, né? essa versão dela não era a mesma. Exato. Deixa eu ver o que a Rose falou. Uma coisa que preciso me curar porque quando ele volta da casa da Wemi, eu fecho a cara e nem consigo falar com ele. Afetação, né? A afetação é o grande problema, né, das mulheres quando o marido está fora de casa. Lógico, ninguém gosta. A gente não quer falar para vocês que vocês têm que ser omissas, né? Nessa situação de... Não, você tem que aceitar que ele volte né, que ele fique lá com a Wemi. Não é isso. Mas quanto mais você controla os seus instintos, mais você não se afeta com as oscilações dele, com as idas, né, para fora de casa dele e tudo mais. Eu acho que quebrar a expectativa é sempre, né, como você falou, quebrar a objeção é sempre uma boa saída. E isso que você falou, né, de desabafar com a gente, eu acho que você tem também um grupo de apoio, né? Eu tenho um grupo de apoio. Aí tem um grupo só para alunos, que é só para quem comprou as Masterclass ou participou. E tenho também o grupo do QG, que depois eu falo sobre o QG, que foi, algo muito bacana. Mas sim, a gente tem um grupo de apoio com vários terapeutas. Porque a gente, né, eu sempre falo para as meninas, ao invés de descontar no marido, vem aqui no grupo e fala o que você quer falar aqui. Xinga o marido aqui, né? Xinga para mim, eu terapeuta, eu falo, estou sempre disponível, até mais do que eu deveria, mas eu estou sempre disponível. Me fala o que você, né? Me pergunta de que forma agir, pelo menos nesse começo que vocês ainda não entenderam o que é esse servir. E eu vejo que assim que elas desabafam com a gente, já baixa né, a afetação.
Então, Ô, Flávia, sabe o que eu falo para minhas pacientes? Deve ter paciente minha aqui, que eu já vi aqui no chat, que eu já instruí isso. Toda vez que você estiver dando faniquito, que você estiver morrendo de vontade de dar esse show, de xingar o marido, de tacar pedra nele, você vai fazer o seguinte: você vai abrir a janela de conversa comigo, você vai mandar um áudio ou digitar como se você estivesse falando para ele e joga fora. Eu Manda falo tudo. exatamente a Manda mesma tudo. coisa. Então, assim, é muito comum, às vezes, uma paciente me mandar uma mensagem e aí eu vou ouvir o áudio e é assim: por que você jogou nossas fotos fora e não sei o que? Eu falo, já entendi, já entendi. Não é para Por mim, quê? né? Porque além dela jogar isso para fora, eu consigo ouvir o desabafo e entender Sim. onde o coração dela tá. Então, além de ela jogar para fora, Sim. eu consigo ter material para entender onde conduzi-la nas próximas sessões. Exato. É interessante exato. isso aí, né? Eu peço a mesma coisa. Eu falo, fala para mim, não fala para ele, não, fala para mim. Daí ela e é muito legal depois nas outras sessões ver que elas conseguiram, né? E para o ser humano em geral, né? De uma forma, vamos falar um pouco aqui da parte mais técnica. Você tem, a Marilyn está falando aqui que já corre para mim, né? Tem que correr. A Simone Tem que também tá correr. aí, eu vi. E né, a dose de dopamina que você tem, de que você conseguiu se controlar, também é boa. Você também vai ter né, essa validação de que você é mais forte do que isso. E o contrário também acontece. Se você não se segura, você fica cada vez mais fraco. Cada vez que você grita com seu marido, você fica um pouco mais fraca. Você fica mais forte. Quando você cede para esses desejos esses rompantes, essas emoções que vêm aí do estômago tão fortes assim, toda vez que você faz isso, há um processo que se chama dessensibilização. Você vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo as suas travas. Sabe, igual criança que vai testando os seus limites? Tipo, deixa eu subir aqui no sofá para ver se meu pai vai brigar. Aí o pai não briga, ele sobe mais. E aí ele vai indo até, entendeu? Então há essa dessensibilização. Sim. Então é muito importante tomar cuidado com isso, porque é aquele negócio, um abismo puxa outro abismo. Então você vai abrindo concessão, de repente você voltou a ser aquela pessoa que você era antes. Sim. E nesse sentido que eu recebo muita pergunta também, se o marido pede para eu não servir mais, o que eu devo fazer? Devo insistir? O que você acha? O que eu gosto de fazer nesses casos? Eu sei que quando eu estou lidando como eu estou lidando com um cônjuge que está muitas vezes fora de casa, ou às vezes dentro de casa, mas bem no repúdio, assim. Sim. Então eu sei que eu estou lidando com um imaturo, eu sei que eu estou lidando com um egoísta. Então eu tenho esse combo da imaturidade e do egoísmo. O que eu entendo que é a melhor estratégia nesses casos? Entender o perfil de quem eu estou lidando. Se eu sei que ele está pedindo isso agora, eu sei que essa é a vontade dele para este momento. Tá. Então, o que acontece? Eu até respondi uma caixinha falando um pouco sobre isso. Que a menina falou, porque ele parou de ver pornografia, parou de fumar. Não, ele falou para você que parou agora. Mas como ele está nesse movimento de sempre atender aquilo que ele sente, o emocional dele está desregulado, ele não tem esses afetos estabilizados, ele vai mudar de ideia igual ele mudou de roupa. Então, se ele pediu naquele momento, eu não quero que você sirva mais. Naquele momento, você interrompe e respeita. Sim. Interrompa e respeita. Porém, lembre-se que você está lidando com um imaturo e egoísta que muda de opinião igual muda de roupa. Essa opinião, no dia seguinte, já pode ser completamente diferente. Sim. E nisso você vai ter que conseguir, você precisa conseguir adquirir esse feeling, essa sensibilidade para perceber o outro. Porque a gente percebe essas pequenas aberturas quando a pessoa está um pouco mais disponível. E aí você vai retornando com o seu serviço. Então você respeita no momento, porque o pedido é sempre para o momento, mas observando para poder voltar gradualmente. Perfeito. E tem né, eu acho que isso puxa um assunto que eu acho que quando a gente entende que o servir, até perguntaram aqui da sogra tal, quando você entende que o servir não é só para o marido, né? A nossa restauração, ela é pessoal, ela não é a restauração do casamento. Quando você entende que o servir é o que Deus nos pede e que você não tem que ser
servir só o seu marido, que você tem que ser uma pessoa servidora, eu acho que essa ansiedade, ela diminui, essa ansiedade de preciso servir o meu marido de qualquer jeito. Você procura outras formas de seguir o entorno também, né? De servir o entorno. Então eu falo, não está conseguindo servir o marido? Tenta servir a sogra, tenta servir sua mãe, tenta servir qualquer pessoa na rua, né? Tenta ser uma pessoa mais servidora, porque isso vai te deixar mais calma e você vai ser mais espontânea no seu servir também para o seu marido. Porque eu vejo muito essa coisa robotizada, né? E isso passa pelo entendimento da pessoa que está nesse processo sobre a função do servir dentro dele. Aí é importante vocês entenderem. Quando você tem um pensamento utilitarista, você vai pensar o seguinte: eu vou servir para atraí-lo, eu vou servir para conquistá-lo. E esse pensamento ele é utilitarista, porque na realidade o servir serve para quê? Eu vou servir para equalizar os meus afetos, eu vou servir para matar o meu ego, eu vou servir, sabe, para tirar o meu egoísmo, para eu aprender a ser uma pessoa útil, para eu aprender a ser um servo de fato. Não é para então servir não é com pensamento utilitarista. Ah, eu vou servir minha sogra porque ela vai ficar no meu time, vai me defender quando eu... Não, pensamento utilitarista não vai funcionar. Vai ser sempre mecânico, vai ser sempre interesseiro e possivelmente, inclusive, vai atrapalhar o seu ego. Exato. Que aí você está fazendo pensando só no resultado prático ali do negócio. E a função do servir, ela é muito maior, ela é muito superior a isso, ela é muito mais profunda do que isso. E o efeito do servir não é só para o outro, ele é primariamente para você que serve. Exatamente. Primariamente para você que serve. Por isso... Deixa eu só responder uma pergunta aqui, da Tati. Você chegou a modificar suas redes sociais, tirar foto de vocês dois? E como sua esposa reagiu diante disso? Fiz, sim, fiz. Apaguei foto. Primeiro eu apaguei o Instagram, porque eu tava oscilando, né? Aí eu apagava, aí eu voltava. Tava bem doido. Então assim, eu vivia postando selfie, eu acho ridículo isso hoje. Homem casado ficar postando selfie. Homem postar selfie já é meio broxante. É um negócio desesperado por atenção, sabe? Mendigando um likezinho ali. Então a gente é tão inseguro, a gente é tão volúvel, tão, sabe, bobo, que a gente fica postando para receber validação. Sim. Um coraçãozinho que a gente recebe ali já... hoje eu acho isso ridículo, mas apaguei. Ela... num primeiro momento, no começo ela ficava chateada, mas não me cobrava, não falava nada. Sim. Com o tempo ela passou a achar graça. Quando ela adquiriu aí o superpoder de olhar para o Enzo e falar assim, nossa, tá tão ridículo que tá engraçado. Aí tudo ficou mais leve. O momento de misericórdia muda tudo também, né? De você ver o outro e pensar. Eu sempre sugiro isso, pensa, coitado. Né? Olha que judiação, não tá bem da cabeça, né? Aí você consegue servir de uma forma mais autêntica até, né? Pensando que o outro realmente precisa da sua salvação, vamos dizer assim, né? E o que eu ia falar mais dessa questão do servir sem esperar nada em troca, né? Quando você entende essa questão mais, né, do servo, né, como você falou, a ansiedade também baixa muito. Demais. E mesmo o repúdio não acaba não sendo um sinal para você parar, né? Não é assim, lógico que você não quer ficar sendo repudiado, não é gostoso. Mas você se importa menos com o repúdio e continua servindo porque é o seu dever servir, porque está na sua essência servir. E não porque você quer, como a gente falou, alguma coisa em troca. E tem um fator fé também. E quando a gente exerce a nossa fé, porque entenda, esse processo de restauração pessoal, ele está intimamente ligado com a sua reconexão com Deus e com a sua vida espiritual, seu devocional e tudo mais. Então, se você tem fé, além de tudo isso que a Flávia falou, você tem a confiança de que, ele está me repudiando agora, mas Deus vai criar uma situação e vai dar tudo certo. Exato. Se eu contar para vocês todas as vezes que Deus interveio claramente, no sentido de, situações que foram criadas, assim, entre eu e minha esposa, que são completamente, assim, improváveis de terem acontecido, e aconteceram porque a gente precisava interagir. Sim. Então a gente precisa muito valorizar a fé nesse processo e a confiança de que, no momento certo, Deus vai prover essa oportunidade. E tem uma outra coisa.
a gente precisa se perguntar, eu tô pronto? Eu sempre falo isso. Eu tô pronto? De verdade. E, cara, eu repito isso tanto, Flávia, que assim, para a maioria das pessoas que tá nesse servir desenfreado, tentando puxar e laçar o cara, se o marido volta, ele não dura uma semana em casa. Por quê? Porque você não mudou nada. Você mudou a casca ali, você fez uma pinturinha ali e acabou. Eu fiz isso. Sai. Tanto é que eu saí de casa 2 vezes. A primeira foi isso. Era uma aparência de mudança, aí eu fui, e aí quando eu vi, não era nada disso, era só uma casca. Sim. Não adiantou nada, saí de novo. Eu ainda escutei assim, né? Em algumas situações eu escutei quando a gente estava próximo, eu escutei, você não vai mudar nunca. Você não mudou mesmo, né? É porque aí eles testam, aí a pessoa vê que não cai, mudou mesmo. e aí ele aponta o dedo e fala, você não mudou nada. Exato. Aí dá vontade de falar, é lógico, você não ajuda, o palhaço. Mas, eu entendo a frustração. Sim, mas por outro lado foi bom, porque hoje eu consigo ver os erros, né? Onde ainda eu não tinha mudado. Então eu sempre pergunto isso, se ele voltar hoje, você está pronta? Então aproveita esse tempo. Aproveita o tempo que Deus está te dando para você ainda aprender coisas. Né? Não pede para Deus te dar o que você ainda não está pronta para receber. A Letícia falou que eu não estou pronta, pois acontece alguma coisa fora do comum, eu fico mal e vejo isso. Mas deixa eu te contar uma coisa, e esse é outro tema que eu tenho falado com alguma frequência. Você vai sentir. A gente é ser humano. Se eu estou falando aqui para vocês com essa propriedade, tendo passado por tudo que eu passei, não significa que eu sou um robô de maturidade, não, gente. Tem coisas que nos abalam, tem coisas que nos entristecem. A gente é gente como a gente, comedor de arroz e feijão igual todo mundo. Então, assim, tem dia que você se abala e você sente. O que é a questão? Você vai sentir? Vai sentir. O importante não é o que eu sinto. Meus alunos estão tão cansados de repetir essa frase minha. O importante não é o que eu sinto. O importante é o que eu faço com o que eu sinto. Então, a gente precisa aprender a dominar as nossas emoções. Não no sentido de deixar de sentir, mas no sentido de escolher o que fazer com aquilo que eu sinto. De não agir com a raiva, de não agir com a afetação. E ainda, as pessoas pensam que, não, então se eu estou muito alegre, se eu estou eufórico, não haja na alegria. Não haja na euforia com tanta pressa. Porque é na euforia que a gente toma umas decisões emocionadas. E quantas vezes a gente já não viu acontecer, por exemplo, o marido tá lá fazendo um negócio, nossa, eu preciso comprar um carro. Aí vê uma condição, emociona, fica, não, eu consigo pagar, eu consigo pagar. Na emoção fecha o negócio, não dá conta de pagar a prestação. Então, assim, eu tô dando um exemplo bobo do cotidiano para ver que não é só a emoção ruim que a gente precisa dominar. A gente precisa dominar tudo aquilo que vem para ser impulsivo, para nos conduzir à impulsividade. A gente precisa sempre analisar o que eu tô fazendo. Exato. Eu sempre, né, eu gosto de ter o grupo de apoio porque eu também trago os meus testemunhos para elas, né? E eu falo, olha, eu estou passando por isso, isso e aquilo. E vocês acham que eu não fiquei nervosa? É lógico que eu fiquei nervosa. A diferença tá que eu consigo hoje absorver, voltar para o meu centro e fazer outra coisa, né? Olhar com os olhos da fé de que, ok, ele está fazendo isso, mas né, é temporário. Né? Eu consigo enxergar o é temporário. E é o que você falou, não é que eu estou no pico da maturidade. Não, eu aprendi a lidar com isso. Né? Dói. Tem dia que eu choro, mas eu aprendi a administrar isso melhor. Então eu falo, vai fazer outra coisa. Ele te repudiou, respira. Né? Tem aquela técnica, enche a boca de água se for, né, se precisar, para não responder. Sai da sala para não responder. Não manda mensagem na hora, espera. Eu tenho feito muito isso, eu sempre espero. Né? Antes era aquela coisa, não preciso responder na hora. Não, você não precisa responder na hora. Não precisa. Espera, né? Senta naquilo e espera passar a raiva. Depois você responde. Que é o mesmo efeito que a gente falou de desabafar com a gente ou com as amigas antes de responder para o marido, né? E toda vez que tiver uma situação que você vai ficar com muita raiva, primeiro movimento que você vai fazer é: ai, eu tô desistindo, eu não aguento, Sim. tá muito difícil. Então, assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Sim. A gente sabe que isso vai acontecer. A quantidade de vezes, esses dias apareceu no grupo de apoio assim, uma pessoa falando: tchau, vou vir despedir de vocês, porque eu tô desistindo. Presta atenção. Eu olho esse tipo de situação e eu penso: não tá. Não.
se você fosse, você não tinha nem despedido. Exato. Ou melhor, se você já teria despedido, deixado a despedida e já saído. Exato. E não foi isso que aconteceu. Quando você manda a despedida e fica ali, é porque você quer que alguém vá lá. Não, minha flor, não desiste. Vamos, vai dar tudo certo. Ou então alguém para falar, eu tô passando pela mesma coisa. É para ficar comparando as histórias. Ah, o meu também é assim. Ah, lá em casa também aconteceu desse jeito. Tem problema isso? Claro que não. Só tomem cuidado com essa necessidade de validação demais. Porque isso é um sinal de muita imaturidade ainda. Sim. Então, assim, todo mundo que vem com esse discurso, vou desistir, tá bom? Não, não vai. Porque quem vai desistir não fica anunciando, só desiste. Sim. Vocês sabem disso. Então, toda vez que vocês veem no grupo de apoio alguém, vou desistir, vocês podem falar por mim. Não vai não. Não vai. Vai não. Não vai. Eu até passar. pergunto, o que é desistir? Flávia, essa pergunta é maravilhosa. Né? Maravilhosa. O que é desistir? O que você vai fazer para desistir, né? E aí, sabe o que eu gosto de refletir? A pessoa vem, Paulo, eu vou desistir. Aí eu pergunto, beleza, o que é desistir? Porque se é uma pessoa que está num caminho de maturidade, ela entendeu que esse processo é uma restauração pessoal. E que a restauração do casamento é uma consequência dessa restauração. Beleza. Vamos colocar, deixar isso posto. Então, se a pessoa chega para mim e fala, Paulo, eu não estou aguentando, eu vou desistir. Eu pergunto, o que é desistir? O que significa desistir? Porque na minha percepção, se uma pessoa que já entendeu esse processo chega para mim e fala, eu vou desistir, o que ela está me dizendo é, não é que eu estou desistindo do outro, eu estou desistindo de mim. Porque se eu estou considerando desistir sabendo do que eu sei, eu estou dizendo o seguinte, eu só estava mudando para poder agradar ele, para poder ter meu casamentinho de volta. Eu não estava fazendo isso com o coração no lugar certo. Então, o tempo todo eu não estava nem lutando direito. Porque se eu estou pensando em desistir, eu nem entendi o que está acontecendo. Se eu penso em desistir ciente de tudo isso, eu não estou desistindo do outro, eu estou desistindo de mim. Eu estou assumindo que a minha intenção era só o outro. Não era uma intenção de melhoria. Não era uma intenção de eternidade. Não era. Então, eu sei que isso é muito duro, que isso vai pegar muita gente. Mas a gente precisa fazer essa autoanálise. Eu vou desistir. Do quê? Eu falo, si mesmo? Da sua restauração? Exato. O que é desistir? Você vai desistir de Deus? Né? Você vai desistir de ir para o céu e vai assumir que você quer ir para o inferno. É isso que é desistir? Né? Vai entregar os pontos, vai continuar... Né? Vai entregar os pontos, vai continuar sendo uma pessoa medíocre, vai continuar sendo uma Carlona, vai continuar sendo uma chata. É isso? Você está desistindo de você. Você está desistindo de você e você está atrapalhando a vida de todo mundo à sua volta. Porque quando você é Carlona, chata, autorreferente... Não é só com o marido. Não, cara, você é insuportável no seu trabalho, você é insuportável no seu grupo de amigos, as pessoas falam mal de você nas costas. É essa pessoa que você quer continuar sendo? Porque quando você fala, eu vou desistir, é disso que você está desistindo. De si mesmo. E assumindo que você não estava lutando com os motivos nobres, com Deus no centro do processo e para sua melhoria. Você só queria seu maridinho ali de volta, que era mais confortável. Gostosinho. É duro, mas é verdade. E acontece bastante, né? A gente ouve bastante. Mas sabe que não deveria ser. Sim. Mas a parte mais difícil é entender por que eu estou lutando. E a gente vai ter hora que a maioria das pessoas que estão lutando vai ter que assumir honestamente, porque assumir isso é o primeiro passo para você mudar. Então é assumir e falar, putz, eu estava lutando só pelo meu conforto, só para ter o meu marido de volta, e muitas vezes até só pelo ego ferido que eu tava. Só para mostrar que é superior ao M, né? E que eu não vou perder, aí se coloca numa disputa, aí começa a comparar com a outra. Gente, é isso. A parte mais difícil é entender por que é que eu tô lutando. Porque às vezes você tá lutando por motivos que, cara, não vão te levar em lugar nenhum. Porque se o seu motivo for o outro, toda vez que ele te decepcionar, você vai derrapar, você vai cair, você vai querer desistir. Exato. Toda vez. Vocês podem ver, a maioria das pessoas que está lutando na força do braço só para ter o marido de volta, toda vez que o marido faz alguma coisa, ela vem com o discurso, perdi o chão, vou desistir, não tô aguentando, tô entregando os pontos. E para mim ela tá só dizendo, estou desistindo de mim. Porque eu entendo, Flávio, muitas vezes a pessoa chegar e falar, eu estou vendo coisas que estão me ferindo profundamente. Eu preciso dar uma respirada disso. Sim. Então, eu vou focar aqui em mim, aqui agora, e eu vou conduzir. Se for meu paciente, eu vou conduzir nisso
vou pegar no braço e falar, vamos botar ele na gavetinha um pouquinho, vamos cuidar de você, da sua saúde, sim, do seu emocional, e aí, quando for o momento adequado, a gente volta aqui pro trilho. Isso eu entendo, isso acontece. Quase que diariamente eu tenho pacientes nesse estado. E isso não é um problema. Você está se machucando, você está se ferindo, você não está fluindo, beleza, vamos respirar, vamos tirar o time de campo um pouquinho, vamos cuidar. Agora, desistir, eu tô desistindo. Não, você está desistindo de você. Uhum. Sim. É esse o ponto, né? Temão ficou bravo, né? De repente. As meninas virou uma lapada seca do nada. Já, né? E né, eu também lembro de muitas pacientes falando, Ana, eu não sei qual é o motivo pelo qual eu tô lutando. Tem alguma dica nesse sentido? Como é que, né, que análise a pessoa tem que fazer para encontrar esse sentido? E olha que honesto isso, né? O paciente chegar e falar, eu não sei o motivo ainda pelo qual eu tô lutando. Então aí é a hora da gente, como terapeuta, pegar na mãozinha e falar assim, então vamos dar significado dessa luta. Sim. Aí a gente faz todo um caminho para poder chegar nesse ponto. E isso envolve uma psicoterapia com método de voltar, de analisar as suas bases, de analisar como foi a construção do seu caráter, como foi a construção da sua personalidade, quais são suas referências, quais foram as suas figuras importantes no lado masculino, no lado feminino, a construção da sua feminilidade, da sua masculinidade. Aí a gente vai fazer um trabalho de psicoterapia muito cheio de técnica para poder significar isso para você. Entender qual que é a sua relação com a fé, o seu entendimento, qual que é a sua cosmovisão. Então a gente vai fazer tudo isso respeitando aquilo que você acredita. Então tem um jeito, mas se a pessoa chega e fala, eu não sei o motivo pelo qual eu tô lutando, para mim é a melhor coisa que ela poderia falar. Sim. É a mais honesta que ela poderia falar. Eu prefiro essa honestidade do que ficar nesse lero-lero de eu vou desistir, não tô aguentando. Fica essa mãozinha, por favor, não entendi da Simone. Para, pelo amor de Deus, tá pesado. Para de lapada, isso. Deixa eu ver aqui, às vezes, quando converso com meu marido, eu falo, quando você voltar, ele só fica calado ou muda de assunto. É certo falar assim, então, Flávio, eu não sei você, mas tem muita caixinha do aconteceu isso. O que eu falo? O que eu faço? Depende. Eu mando mensagem? Eu não mando mensagem? Eu não sei, gente. Eu não conheço o seu marido. Eu não sei qual é a personalidade dele. Eu não sei o tipo de oscilação. Eu não sei o que está acontecendo. Sim. Tem coisas que são muito particulares, que talvez se você fosse minha paciente, já entendendo o seu processo, eu ia conseguir te responder e falar, no seu caso, eu acho que é melhor mandar mensagem. Mas, no outro... para outro paciente eu posso falar, não manda mensagem. Exato. Mas agora, no que você perguntou aqui sobre essa situação de você ficar falando quando você voltar, eu preciso que você olhe o seguinte, o seu marido, será que ele não vai ouvir isso e entender como se fosse uma cobrança? Exato. Ou uma pressão, né? Até uma prepotência. Isso, e não é por culpa dela. É porque você tem que pensar sempre na pessoa que você está lidando. Porque você está pensando com a cabeça normal, com a sua mente feminina e tudo mais. Sim. Você não está considerando que você está lidando muitas vezes com um cara que não só é imaturo e egoísta, ele é autorreferente. Então, tudo ele vai trazer como se fosse para ele, contra ele. Enfim, ele vai se colocar no centro de tudo. Então, se você fala quando você voltar e fica toda hora repetindo quando você voltar, é como se ele estivesse sentindo assim, puta merda, tô sufocado aqui com esse negócio. Então, tome só o cuidado, porque às vezes você mudar um pouco a terminologia já resolve o seu problema. Já resolve o seu problema. Quando falei porque ele não volta, já falou agora não. Eu lembro, você comentou isso. Hoje, acho que no grupo de apoio, né? Eu acho que eu vi alguma coisa assim. Então, olha só, eu até comentei com você, você perdeu uma oportunidade de chamar ele para perto. Eu acho que você foi afobada, você se jogou demais. A gente precisa entender, e isso é muito sério, todas as interações que você vai fazer com o seu cônjuge na fase de reconciliação, você precisa entender se o que eu estou fazendo é proporcional à relação que eu tenho ali estabelecida. Se o cara está começando a vir a voltar a frequentar a minha casa, se a gente está dando esses primeiros passos, você vira e fala, por que você não volta? Não é proporcional. Sim, perfeito. Ele está pisando os pés em casa, você já está falando, por que você não volta? Você entende que não tem proporcionalidade nisso? Isso seria proporcional se tivesse bem mais avançado, mas
A gente não pode correr. Isso mostra que a gente está assim, ansioso e querendo ter previsibilidade. Sim. Querendo puxar com as nossas próprias mãos. Você tem calma. Muita calma nessa hora. Eu acho que, pelo menos eu tinha esse sentimento, eu sinto em algumas pacientes, tem uma dúvida, assim, entre o limite, eu acho que foi até o tema que eu comecei a falar, para a gente falar, né, que depois chegou nesse tema que a gente definiu, que é até onde eu não servir, não insistir, pode parecer que eu não quero mais, ou pode parecer uma omissão. Né? Como é que a gente sabe? Aí, lógico que, né, a primeira resposta é: você conhece o seu marido e você tem que ser mais observadora. Mas tem alguma... No seu processo, por exemplo, em algum momento você pensou que a sua esposa tinha desistido porque ela parou de servir? Ou ela serviu o tempo todo? Não, sabe por quê? Não é que ela serviu o tempo todo. Mesmo quando ela não estava servindo, mesmo quando ela não estava ali fazendo alguma coisa ativamente, eu percebia que ela estava sempre receptiva. Então, tem uma diferença. Ela não estava fazendo nada, ela não estava oferecendo nada, mas sabe quando você percebe que uma pessoa está, assim, disponível? Sim. Então, ela se fazia presente sempre muito, muito aberta, muito doce, muito meiga, muito... Ela lidava com uma tranquilidade que eu tinha certeza de que se eu precisasse de alguma coisa e eu falasse com ela, ela faria. Então, ainda que ela não estivesse servindo, pela postura e abertura dela, a receptividade, o sorriso, eu percebia essa disponibilidade. Então, ela não precisava estar ativamente servindo. Só de eu ver a disponibilidade e a abertura, aquilo me fazia me sentir bem. Aquilo me fazia me sentir acolhido. Faz sentido isso? Tá acabando aqui minha bateria. A constância também no servir, né? Não adianta você servir loucamente no começo e aí quando você tem algumas recusas, você pega e some. Porque aí parece que é por orgulho, e né? E o orgulho, ele tem um papel assim que a gente precisa quebrá-lo com alguma constância, sabe? A gente quebra esse orgulho, essa dureza no coração, sendo constante. Foi o exemplo que eu dei. Quando a minha esposa se mostrou aberta, doce, depois de uma discussão, depois de uma oscilação, aquilo me quebrou. Quebrou um pouco do meu orgulho. Porque eu olhei e falei, caramba, não é que ela me convenceu de que ela estava mudada, mas a imagem que eu tinha dela foi sendo construída e aquele tijolinho ali foi uma grande edificação para mim. Então, a constância exerceu um papel fundamental na quebra do meu orgulho. Ótimo. Serviu para me dar uma quebrada. Essa pergunta que é: quando sabemos a fase que está? Você olha para o que você está vivendo. Sim. Você está reconciliando, ele está fora, ele está te repudiando. É você entender a sua realidade, olhar para o seu contexto e definir. E segurar a ansiedade. Simplesmente, né? Eu vejo muito nas mulheres essa necessidade de definir as coisas. Não. Né? Eu chamo isso de fetiche de conversa. É um fetiche de conversa. Quando é que a gente vai sentar? Quando é que eu me posiciono? Quando é que eu tenho que falar? E aí, vai voltar não? Isso aí, eu comentei isso hoje no grupo de alunos. Isso aí nada mais é de que uma manifestação da sua carlonice querendo sair para fora e comandar a situação. Querer ter o controle. Quando é que você vai voltar? E aí? E aí? Sim. Não vai largar essa vagabunda, não? A vontade é essa, eu sei. É ver sinal, é ver as coisas acontecendo. Sim. Então, assim, segura a ragatanga, que eu falo isso com muita frequência, com muita tranquilidade. 90% dos casos não vai ter essa conversa de volta, não. Vai voltando. Vai voltando e de repente ele testou. Quando você menos percebe, o cara tá frequentando lá. Aí ó, presta atenção. Não significa que não vai existir uma conversa mais sólida, mais firme. Vai existir. Assim que ele estiver firmado nisso, assim que ele tiver assim, estabelecido em casa, vocês vão chegar no ponto de ter que conversar e fazer ajustes. E essa conversa vai ser difícil. Só que não é você se impondo, brava, não. Terá que ser pontuado algumas coisas que ele fez, qual vai ser a proposta de, tipo assim, eu preciso se sentir segura. Então vai ter essa conversa. Só que essa conversa que vocês tanto querem de quando é que ele vai falar de voltar? Deixa eu te contar, talvez ele nem fale.
Talvez a sua volta vai acontecer e essa conversa não vai acontecer. Sim. 90% das vezes ela não acontece. E o contrário acontece. Se você forçar essa conversa, ele vai espanar. Vai espanar. Porque você está desrespeitando o espaço dele, desrespeitando o tempo, né? Pressionando. Dele, né? Chato. Eu acho que para o homem, né? Você me corrige se eu estiver errado, mas para o homem essa questão da pressão é muito horrível, desagradável, né? É porque na cabeça masculina o relacionamento, o casamento, a figura do lar, ela é atrelada a um ambiente de descanso, de paz. Então, se o cara tá lutando lá fora, matando um leão por dia para trazer o sustento para casa, aí ele chega em casa, ele tem que matar o leão da esposa, a doida, que quer conversar, que quer definir. Então, assim, aí quanto mais ele se sente pressionado em casa, ele pensa, pô, no meu lugar de descanso, eu não tenho descanso. Sim. Eu tenho que ficar aqui definindo coisa. Uhum. Eu sempre lembro também do que você contou, do seu testemunho, né? Que você começou a pensar, que gostoso tá aqui, né? Que bom tá em casa de novo. Né? E é esse sentimento que eu acho que tem que sempre tá na mente das mulheres, né? Fazer da sua casa um lar e fazer da sua companhia esse lugar de paz. Os dias que antecederam a minha volta, e ó, não teve conversa para voltar, não. Foi só voltando, tá? Não teve. Mas os dias que antecederam a minha volta, que eu fui me aproximando, que eu fui ficando mais tempo em casa, o clima estava tão agradável que era natural, não tinha... A sensação era assim, minha esposa não tá forçando a barra, ninguém tá pressionando nada, ninguém tá natural. Ela tá sorrindo, ela tá me servindo, tá gostoso, as minhas filhas estão sorrindo. Cara, que delícia. Uhum. E aí eu fui me sentindo em casa, me sentindo acolhido, e eu fui perdendo aos poucos a vontade de ir embora. Então antes eu ia, ficava 30 minutos, eu fui passando a ficar 1 hora, 2 horas, uma tarde inteira, e de repente, não, dorme aí, tá bom, vamos dormir. Então, ó, é gradual. Uhum. E o deixar a OM, como que as mulheres devem se posicionar nesse sentido? Porque aí acho que entra também essa questão de se sentir omissa, né? Aí, nesse caso, é melhor ter uma conversa ou é melhor continuar também deixando fluir? Depende do quanto tempo isso está se arrastando. Uhum. A gente precisa ter um olhar cuidadoso, e eu não posso falar para vocês, o limite é 1 mês, o limite é 3 meses, o limite é 1 ano. Eu não tenho como falar isso, porque cada caso vai ser preciso analisar a postura dele. Porque, veja, eu quero que vocês encarem esse homem que está com a OM, quero que vocês encarem ele como um viciado em crack, um drogadicto. O que você precisa pensar? Se ele está fazendo um movimento de retorno, significa que ele quer abrir mão desse vício, que ele está lutando contra esse vício. Beleza. Então tá. Entenda. Quando eu digo vício, é porque desenvolve-se um vício. Porque aquela relação vai gerando uma dopamina meio estragada, assim, pra ele, sabe? Meio desenfreada, meio descontrolada. Isso gera uma dependência. Uhum. Então, pense comigo. Esse cara é como se fosse um viciado que tá querendo sair. Ele vai recair, ele vai ter recaídas, e isso não está no seu controle. O que você tem que observar? Com o passar do tempo, do comportamento, se ele não está se acostumando com essa presença constante, se ele já está descarado. Uma coisa é fato, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Se o cara está de maneira descarada com a outra mulher e fala, não, eu tenho as duas mesmo, eu vou levar a vida desse jeito, se ele declara isso, se ele não se importa de falar que está com outra pessoa para você, enquanto ele quer ter as relações com você, não. Aí é uma outra situação. Sim. Aí é uma outra situação. Então isso aí é complicado. Já viram você passando e já tô aqui. Oi, Pri! Já te viram passando aqui e já mandaram um oi. Então, assim, não tem um limite, Flávio, de é 1 mês, é 2 meses, é 3 meses. Não. Entenda. Pode ser que demore um pouco para ele fazer esse desvínculo. E quanto mais o seu ambiente for convidativo, for agradável, quanto mais ele estiver estável em casa, mais ele vai ter mais vontade de permanecer em casa. Agora, vai observando se ele não tem essa postura de assumir as duas, de deixar muito claro para você que não, eu vou continuar com ela, se você quiser assim, não. Aí é uma outra postura. Aí a gente precisa conversar. Mas enquanto é escondido, ele está evitando,
há uma luta. Exato. Há uma luta interna. Porque a gente percebe que há um senso de moralidade. Enquanto esse senso de moralidade existe, a luta está acontecendo na mente dele. Então, tem jogo, tem o que fazer. Sim, não é safadeza. Entendeu, Flávio? Acho deu. Ficou claro? Deu sim. Então, sempre que você vê essa postura, não, se o seu está escondendo a todo custo, se não assume e tudo mais, você pode ter certeza que há uma moralidade ali e que cada vez que você serve, você está trazendo ele para a luz, para a clareza, para aquilo que é certo, para o que é dever. Então, enquanto tem esse negócio de esconder, fique tranquilo que há moralidade ali, a luta está acontecendo. Perfeito. E eu acho que até para a gente caminhar aqui para o fim, eu vejo muito pessoal, né, principalmente, os homens também, viu? Eu aliás, me veio agora uma coisa que eu quero perguntar se você tem essa mesma visão. Me parece, eu tenho um grupo masculino agora também, só os homens, e no outro eu tenho só as mulheres, então é bem legal. E no dos homens, eu percebo que os homens, eles têm, eles meio que a luta deles é rezando. E aí falta um pouco de atitude, um pouco de ação. Então eu puxo eles a também, não só a ação, mas a mudança, né? O mostrar que mudou. Você percebe isso também? E a mulher, pelo contrário, por ser também da essência da mulher servir, esse desespero que a gente falou de servir. Mas eu vejo que as pessoas, tanto de um lado quanto do outro, as pessoas não sabem efetivamente como servir. A mulher acaba achando que o servir é só o que elas pincelam das lives e do que o Dr. Jorge fala, por exemplo. Parece que elas sentem que servir é virar empregada doméstica do cara, né? Exato. E o homem, por outro lado, tem essa coisa de vou me melhorar. Eu acho que é até mais consciente, os homens que estão, né, tem mais essa consciência de preciso me melhorar, mas acaba ficando, tipo, não sei como servir, né? Como é que eu... E aí eu tenho que meio que ensinar, olha, seja homem. Então, para mim, e aí me diz se você concorda, para mim o servir é fazer o que está na sua essência, você como mulher e você como homem. Então, não é só esse servir de empregada doméstica, como você falou. Não é, eu acho que às vezes eu vejo muito as mulheres achando que é só colocar uma mesa posta, ou achando que é só mandar um iFood, ou achando que é só fazer o pudim metafísico, né? Né? Como é que a gente pode... A gente já falou bastante sobre isso, mas como é que a gente pode resumir para que elas não tenham dúvidas do que é o servir? Flávio, se eu pudesse resumir para você, o servir ele está intimamente ligado com presença. Saber ser presença. Ser presença, sabe? Sabe quando você chega no ambiente e você sente que ficou bom, ficou leve? Presença. O servir, a sua presença precisa ser um serviço para a vida do outro. Toda vez que você consegue refletir de alguma forma aquilo que você tem dentro, e quando Deus está no centro do seu processo, você vai naturalmente refletir isso. Quando você consegue efetivamente chegar no ambiente e trazer leveza, essa presença é um serviço. E isso serve para o homem também. Eu vejo que a maioria dos homens chega nesse processo assim, ó, curvado para dentro. Você já percebeu? Verdade. Eu fui atender, eu tinha um paciente há muito tempo atrás que chegou nessa luta, ele estava tão tímido, tão fechado, tão assim, você vê que pela postura, e a gente observa tudo isso, a gente como terapeuta precisa observar isso tudo. Então ele estava curvado, ele estava internalizado. Então o grande desafio do homem é abrir o peito, ter confiança, porque a mulher consegue perceber um homem sendo homem. Ela consegue perceber um cara que chega com o peito para fora, estufado, assim, com a presença e a segurança de ser aquilo que é. E o homem perde essa confiança quando há essa quebra no casamento. Porque ele começa a se sentir meio impotente, meio diminuído, meio menor, porque eu fui trocado, ou eu fui abandonado, ela não me quer mais, e aí ele vai se fechando, se fechando, apequenando. E aí ele tem dificuldade de recuperar essa confiança e se abrir. Por isso que a gente fala, vai treinar, vai trabalhar, vai se dedicar às pessoas, vai fazer alguma coisa, porque você precisa ganhar de volta essa confiança. Então, quando a gente fala sobre servir, a gente está falando sobre presença. Qual é a sua presença quando você chega no ambiente?
Que tipo de presença é a sua? Você é uma presença que muda o ambiente, que reflete Cristo, ou você é uma daquelas pessoas que fala, putz, chegou a chata, chegou insuportável, vai ficar fofocando, falando merda aqui. Perfeito, perfeito. E é interessante, né? Porque a gente sempre comenta lá no grupo que a pessoa que está fora, geralmente ela tem uma aura cinza, né? Parece. Porque a pessoa tá realmente, ela tá no pecado, né? Você percebe ali que a pessoa não tá feliz. A minha esposa sempre falava que o meu olhar era triste. Então, a gente era meio fala vazio. Era meio distante, assim. Não era eu ali. E aí que tem o papel do outro, né? Do que tá mais consciente de ser essa esperança, de ser essa luz, de ser esse brilho. Se você vira essa chata que quando chega ele quer morrer, né? Porque eu vejo às vezes isso, né? A mulher que está lutando, ela fica insistente, ela fica chata, ela fica pedante, né? Você está deixando o cara mais cinza do que ele já está. Tá sendo uma presença que não está somando em absolutamente nada. Pelo contrário, às vezes você está até alimentando algo ruim no outro. Olha só que infelizmente sou a chata, não fofoco, só falo muito da minha vida, mas lutando para mudar isso. É isso. Assumir, entender aquilo que se é o primeiro passo. A tomar a consciência dos erros, daquilo que você tem de pesado, daquilo que está te atrapalhando, é o primeiro ponto para você começar uma mudança. Que agora você deu nome para sua dificuldade. E a partir do momento que você dá nome para ela, você já consegue elencar os pontos de melhoria. E aí você trabalha em cima disso. A Luli perguntou, e quando ele ferrou? É a sua perspectiva, são os seus olhos que talvez estão olhando por uma perspectiva errada. Sabe como eu chamo essa turma? A turma do copo meio vazio. Exato. Toda situação, a pessoa vai, às vezes, conta um monte de coisa boa, mas o foco dela tá no único detalhe ali que foi negativo. Aí ela foca naquilo, mas aconteceu isso. E ela ignora toda a parte boa. Ela consegue torcer para trazer para um viés negativo. Então, assim, eu chamo essa turma de turma do copo meio vazio. Exato. Toda hora elas enxergam um copo meio vazio. Independente da situação, elas olham com um olhar negativo. Então, calibre o seu olhar. Treine o seu olhar para conseguir perceber em todas as nuances do que acontece aquilo que é positivo. Exato. Às vezes, até quando uma circunstância é negativa, é ruim, você tem uma oportunidade de exercer aquilo que você tem aprendido. E isso vai servir como um alerta, como um abrir de olhos, como um despertar. Então, você tem como tirar coisas positivas de toda e qualquer situação que você vive. Exato. Tem que treinar o próprio olhar, sabe? E ser essa esperança, né? Ter mais esperança. Sem dúvida. Muito bom. Tem um monte de gente falando aqui, não sei se você quer responder, se você quer deixar para parte 2, o que você prefere? Vamos, a gente faz uma parte 2, vamos continuar depois, porque tem bastante gente, bastante dúvida, e vamos continuar. E eu quero convidar todo mundo, se você ainda não se inscreveu no QG, Flávio, é o seguinte, eu fiz um projeto, estou com um projeto, começou na sexta-feira passada a primeira aula, que o QG é uma plataforma onde a gente vai fazer um encontro semanal, sempre com uma aula ou um estudo de caso, do caso das pessoas que são os alunos. Eles submetem os casos, eu vou dando uma dissecada nesses casos. Todas as aulas ficam gravadas, ficam na plataforma e o custo é muito pequeno. Ao invés de você pagar toda semana uma sessão ali, às vezes você não tem condição de pagar nenhuma sessão social por semana, você vai pagar o valor de uma sessão social por mês. E o mês que você não quiser, você cancela. É um serviço por assinatura. Que legal. Então, se você quiser participar do QG, faz o seguinte. Vai lá no meu perfil, tem um link lá na minha bio. Aí vai abrir, você coloca lá no QG, Quarto de Guerra. Faz a sua inscrição. Aí você vai ser colocado no grupo sexta-feira, mais conhecida como amanhã. Já teremos aula e já teremos estudo de caso. Tudo fica gravado, você pode ver quantas vezes você quiser. Muito bom, muito bom. Meninas, não percam. Vocês, né? O Paulo é super comentado no meu grupo, né? O Paulo e o Eric, né, são as referências que o pessoal adora. Que honra! Né? Que legal. Sempre as mulheres falam, eu assisti, o Paulo fala tal coisa, o Eric fala tal coisa, né? São sempre as referências.
Hoje é quarta, hoje não é quinta. Meu eu também Deus estava do achando céu. que hoje é quinta. De onde eu tirei que hoje era quinta? Eu também achei que hoje era quinta. Perdoando, vai perdoando. Eu tô trabalhando demais. Graças a Deus, graças a Deus. É vou sexta, aproveitar. tá? Sexta tem estudo de casa. Eu também estou com um aulão para realizar. Abri um grupo onde eu vou falar sobre esse aulão. Por que eu resolvi fazer esse aulão? Eu acho que você até já chegou a fazer um assim também. Porque a gente acabou furando um pouco a bolha e trazendo pacientes que não conhecem o método do Dr. Jorge, que não conhecem esse beabá da restauração. Então, eu estou programando, né, para as próximas semanas um aulão onde eu vou fazer esse passo a passo. Porque tem muita gente chegando assim, mas ele falou que ele não quer mais. Ela falou que não quer mais. Essas coisas que a gente escuta todo dia, que a gente fala, não tem nada a ver. Então é bem para quem está começando mesmo, hein? Quer entender Exato. O que acontece, os movimentos iniciais. Que legal, muito bom. Então eu vou fazer isso. Quem quiser também tem no link da minha bio o grupo também, né? Não é o grupo de apoio, é um grupo específico para a gente falar sobre esse aulão. Então, quem não procura ajuda é porque não quer ser ajudada, porque a gente está sempre aqui, né, Paulo? Sempre ajudando nas caixinhas, sempre com produto para vocês, né? Para ficar mais acessível para vocês. Então, não tentem fazer a restauração sozinhos, né? É possível? Mas é bem mais difícil. Primeiro, coloquem em Deus, né? Claro. E depois busquem uma ajuda capacitada. E a minha intenção, e eu sei que a sua também, Flávia, é o seguinte. Eu sei que muitas pessoas não têm como pagar uma sessão comigo. Eu sei disso, gente. E eu atendo com valores reduzidos pacientes há muito tempo. Então, assim, eu tenho vagas dedicadas para pacientes de custo mais baixo. Sim. Só que eu entendo essa impossibilidade. Então, a gente se esforça para estar disponível gratuitamente no Instagram, com live, com caixinha, com interação. À medida do possível, respondendo nos grupos também. Tudo gratuitamente. O grupo de apoio é de graça, gente. É só estar lá. E assim, a gente se esforça para estar sempre presente. Então, tudo isso é de graça. E aí, para quem não consegue ainda pagar uma sessão, mas consegue, a gente tem aulão, a gente tem masterclass, eu tenho QG. Agora, para ajudar essas pessoas, e em última medida, tem a sessão individual. Então, assim, a gente quer abraçar o máximo de pessoas que, vai estar no gratuito, vai estar no QG, vai estar na sessão individual, seja como for, busca ajuda. Exato. A live vai ficar gravada, assistam quantas vezes. Exato. E eu uso bastante. Depois, eu só vou encaminhando para os pacientes depois, né? Porque é fonte de estudo mesmo. Né? Muito bom. Muito Obrigada, obrigado. Viu, Paulo, de novo, pela tua... Só para avisar, Letícia, o grupo de apoio também está no link da minha bio. Pode entrar lá. Tem o link do QG, tem o link do grupo de apoio, você entra direto. Boa. Obrigada, Paulo. Boa noite para você. Obrigada, pessoal, que ficou até agora aqui com a gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Foi muito bom. Eu estava até preocupado, porque a live do Dr. Jorge também está acontecendo. E a gente conseguiu bater 80 pessoas. Foi aqui, muito bom, muito bom. Obrigadão, viu? A todo mundo. Bom descanso, gente. Tchau, tchau.